Boa noite, meus queridos. Hoje nós vamos estar utilizando o 2 Reis, capítulo 22, para a nossa meditação. É claro que o capítulo 22, 2 Reis, fala sobre a história do rei Josias e como ele se tornou um grande servo de Deus. Começou a reinar muito novo. Ele começou a reinar muito cedo, quando ainda tinha apenas 8 anos de idade. Novo. Mas o que a palavra de Deus nos diz a respeito do rei Josias é algo muito bom. Ele precisou crescer e amadurecer rapidamente para poder ser descrito como a palavra de Deus o descreve: um homem reto. Versículo 2 diz isso: fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Davi, nós bem sabemos, foi um homem segundo o coração de Deus. Ele não era perfeito, ele cometeu muitos erros na sua vida, mas ele tinha a sensibilidade de confessar os seus pecados, e por isso se tornou um homem segundo o coração de Deus. E podemos então dizer que Josias, o rei Josias, também cresceu para se tornar um homem segundo o coração de Deus. Então, se nós desejamos ser como Josias, um homem segundo o coração de Deus, se nós desejamos ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus, precisamos notar o exemplo de Josias, para entender como ele chegou tão longe, o que ele fez para se tornar um homem segundo o coração de Deus. O que Josias fez é que ele aprendeu a valorizar aquilo que realmente é importante. E essa é uma lição importante para nós também. Nos ocupamos demais com coisas triviais, então precisamos aprender a valorizar aquilo que é importante. Josias se tornou um homem segundo o coração de Deus, porque ele valorizou a casa de Deus. É verdade que nós somos o templo do Espírito Santo. Não quero criar polêmica, nem estender essa discussão. É verdade, somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a morada de Deus. Cristo falou que viria e faria em nós morada. É verdade. Contudo, também é verdade que esse título, casa de Deus, é empregado na Bíblia para o tabernáculo, é empregado para o templo que foi construído por Salomão, e é também dedicado para descrever o lugar onde os crentes se juntam para adorar a Deus. Então podemos, de fato, usar de forma correta e adequada esse termo casa de Deus para este lugar, que embora para alguns seja apenas um caixote fechado, infelizmente nós vivemos num momento difícil na nossa história, onde as pessoas têm criado desprezo por este lugar santo. É apenas uma casa, qualquer casa, negativo. Essa não é outra casa senão a casa de Deus. Este é um lugar santo para adoração ao nosso Senhor. É onde os crentes se reúnem para adorar a Deus. É onde eles aprendem da sua palavra. É onde nós crescemos, como Josias precisou crescer para se tornar um homem segundo o coração de Deus. Então, se você deseja se tornar um homem segundo o coração de Deus, então você precisa valorizar a casa de Deus. Josias a valorizou. No princípio do seu reinado, ele deu tanto valor que resolveu que a casa de Deus precisava ser restaurada, não de qualquer maneira, mas com aquilo que havia de melhor. Do versículo 3 até o versículo 7, diz assim a palavra do nosso Deus, 2 Reis, capítulo 22, que no 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, aquele templo que havia sido construído, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que pague aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para reparar os estragos da casa. Ou seja, a obra já estava sendo realizada.
Embora aqui descreva que ele resolveu chamar o escrivão para prestar contas ou contar junto com o sacerdote o tanto que já entrou de oferta, a obra já estava sendo encaminhada, já estava sendo realizada. Era apenas para que pudesse dar continuidade naquilo que já estava sendo feito. Então ele diz: vai lá, conta o que foi arrecadado e entrega na mão daqueles que estão trabalhando na obra. Na mão de quem? Versículo 6: dos carpinteiros, dos edificadores, dos pedreiros, para que comprem madeira e pedras lavradas, pedras que foram trabalhadas, adornadas, que tem um acabamento perfeito para servir na casa de Deus, não qualquer material, não qualquer coisa. Isso mostra o quanto ele valorizava a casa de Deus. Não era qualquer lugar para o rei Josias, era um lugar importante, fundamental para quem deseja se tornar um homem segundo o coração de Deus, porque entende que é ali que Deus se manifesta na vida dos crentes, é ali que Deus se manifesta transformando vidas, é ali que Deus se manifesta até convertendo aqueles que ainda não têm a fé salvadora. É ali que Deus realiza muitos milagres, transformando vidas na casa de Deus. É ali que Deus ouve nossas orações e o clamor do seu povo. Não é outro lugar, não é qualquer lugar, é a casa de Deus. E é importante entender que este valor é visto por toda a Bíblia. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. No Salmo 27 ele diz que uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar, viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Não era no palácio, era na casa de Deus, no templo. É na casa de Deus que o seu povo é abençoado. Salmo 65, versículo 4: as bênçãos de Deus jorram da sua casa, com tremendos feitos nos respondem em tua justiça, ó Deus Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Perdão, eu li o versículo 5, é o versículo 4. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus atos. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. O templo, chamado de santo, a casa de Deus. É de lá que vem as bênçãos, de onde nós ficaremos satisfeitos, ou ficamos satisfeitos, emanam da casa de Deus. De estar na casa de Deus, Deus enfatiza na sua palavra o valor deste lugar, que, como eu disse no começo, tristemente tem sido desvirtuado. As pessoas tratam com desprezo a casa de Deus como se fosse um lugar sem valor. Não, podemos estar em qualquer lugar e vai ser a casa de Deus. Não. Este lugar foi consagrado para adoração ao Senhor, para estarmos juntos louvando o seu nome. Este lugar é a casa de Deus, e Deus enfatiza isso na sua palavra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos de 11 a 16. Eu sei que muitos conhecem apenas uma pequena porção, aquela que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas qual é o contexto desse verso? Acompanha comigo. Salomão tinha acabado de construir o templo, a casa de Deus, e ela estava sendo consagrada como casa de oração, onde o nome de Deus seria invocado pelo seu povo e por todos aqueles que temem o nome do Senhor. Versículo 11, 2 Crônicas 7:11: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Então de noite
Apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Que coisa maravilhosa seria poder encaixar essa ideia para o contexto que nós vivemos hoje. E se Deus enviar a peste no meio do seu povo, é exatamente o que nós enfrentamos hoje, essa peste, essa pandemia do Covid-19. Então o que o povo deveria fazer? Aí você vê o contexto. Versículo 14 diz: se Deus enviar a peste no meio do seu povo, então se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aqueles poderíamos dizer nos dias de hoje que se dizem crentes, de fato se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora note o versículo 15: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer onde? E que lugar é este? A casa de Deus, o templo. Então, para quem diz que quatro paredes não tem valor nos dias de hoje, precisavam avaliar bem o que a palavra de Deus nos diz. Deus está se referindo a um lugar dedicado para a adoração do seu santo nome, cujo lugar ele chamou de a casa de Deus. Era para este lugar que os seus olhos estariam abertos e atentos os seus ouvidos para a oração que fosse feita ali. Não é à toa que quando Daniel orava para Deus, ele abria a janela da sua casa e voltava o seu rosto para a direção do templo, da casa de Deus, na esperança que Deus sempre ouvisse o seu clamor, a sua oração. E essa é a razão pela qual Daniel se tornou o homem que se tornou. Deixou de ser um jovem para se tornar um homem segundo o coração de Deus, porque ele reconheceu o valor da casa de Deus, a importância da oração feita naquele lugar santo. Versículo 16: porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Aí está a descrição da palavra do nosso Deus. Ele escolheu este lugar. Não é à toa que Eclesiastes 5:1 diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Está falando do templo, não está falando das nossas vidas como a casa de Deus, está falando do templo. Cuide bem, preste atenção no que você faz, porque esse lugar é santo. Não é a sua casa, não é a casa de Deus. Então, da mesma maneira que você não gosta que as pessoas entrem na sua casa e façam qualquer coisa, tire as coisas do lugar sem permissão, faça bagunça, deixe tudo desorganizado, não faça na casa de Deus. Não é a sua casa, é um lugar santo para adoração. Se este pensamento estivesse errado quanto a este lugar ser chamado a casa de Deus, certamente Jesus teria reprovado este tipo de pensamento, mas ele não o fez. Quando ele entrou no templo na véspera da Páscoa e viu ali os cambistas vendendo e fazendo comércio, ele diz: esta casa, minha casa, será chamada casa de oração, mas vocês têm transformado a minha casa em covil de salteadores, de bandidos. E foi por isso que Jesus teve a atitude extrema de preparar um chicote e expulsar todos dali, porque como ele mesmo disse, a palavra de Deus se cumpriu na minha vida: o zelo da tua casa me consumirá. O zelo é o cuidado semelhante que nós deveríamos ter para com a casa de Deus, valorizar a casa de Deus. Foi isso que fez com que Josias, um menino de apenas 8 anos, crescesse ao ponto de se tornar um homem segundo o coração de Deus. Ele valorizou a casa de Deus.
o lugar onde Deus se apresenta ao seu povo. E é claro que aquilo que Deus enfatiza na sua palavra, valorizando o lugar, que Jesus Cristo também enfatizou, este lugar é chamado casa de oração, é o lugar onde Deus habita. Foi o que disse Jesus Cristo. É o mesmo que foi afirmado por Paulo, escrevendo para Timóteo. 1 Timóteo capítulo 3. Se realmente o local não tivesse valor, então não faz sentido os crentes estarem sempre reunidos no mesmo lugar. A igreja em Jerusalém, a igreja em Éfeso, a igreja em Corinto, aos Colossenses, mas estavam congregados no lugar, num lugar que eles consideravam santo, por causa da presença de Deus ali com eles. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15, Paulo escrevendo para Timóteo diz: escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder, aonde? Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Nós sabemos o contexto desses versos. Paulo tinha acabado de instruir Timóteo sobre as qualificações para um pastor, bispo, e as qualidades para os diáconos, o que era necessário para que eles exercessem o papel de liderança dentro da igreja. E ele diz: eu estou escrevendo para que vocês entendam como devem se comportar dentro da casa de Deus. O templo, as quatro paredes, que alguns consideram como nada, mas Paulo enfatiza ser a casa de Deus, que é também chamado na sua Bíblia de a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. É onde a fé cristã é defendida, é onde os crentes crescem recebendo as sãs doutrinas da palavra de Deus, é na casa de Deus. Se não houvesse a casa de Deus, o lugar onde os crentes se reúnem para congregar, o nosso crescimento seria lento, ou talvez jamais crescêssemos, ao ponto de nos tornar, como Josias, um homem segundo o coração de Deus. Considere estas coisas, diz Hebreus, para que não deixemos de congregar, como é costume de alguns. E é congregar onde? Num local, na casa de Deus, junto com os servos de Deus. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Josias, embora tenha iniciado o seu reinado com apenas 8 anos, ele cresceu para se tornar um homem segundo o coração de Deus. E ele cresceu para se tornar um homem segundo o coração de Deus, porque ele valorizou aquilo que era importante. Ele valorizou a casa de Deus como um local onde a palavra de Deus é ensinada, onde o povo obtém um relacionamento mais próximo com o Senhor, para andar nos seus caminhos, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas seguir os seus certos e santos caminhos. É por isso que precisamos também valorizar a casa de Deus. Mas Josias cresceu ao ponto de se tornar um homem segundo o coração de Deus, não apenas porque valorizou a casa de Deus, ele também valorizou a palavra de Deus. Os versículos de 8 a 11, 2 Reis 22, nos mostram como ele deu valor a tudo aquilo que ele estava recebendo. A atitude do rei Josias, quando ouviu falar da lei de Deus, ou ouviu a leitura da palavra de Deus, nos mostra muito sobre o valor que ele deu à palavra do Senhor. Versículo 8: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu.
Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, ele rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibó, filho de Micaés, a Safã, o escrivão, a Asaías, servo do rei, dizendo: ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos à palavra deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. E imediatamente ele rasgou as suas vestes. Ele compreendeu que aquilo que estava sendo dito naquele livro era sério, precisava ser levado a sério, por ele e por toda aquela nação. Ele compreendeu que o que o livro trazia era uma acusação séria dos pecados que estavam cometendo, não só naquele momento, mas por muito tempo. Veja, nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro. Ou seja, com esta declaração ele estava expressando que era um absurdo o que os seus pais fizeram. Como pode não dar ouvidos a este livro santo? Como pode deixar de ouvir as palavras de Deus e achar que pode crescer, que tudo vai continuar bem, se nós ignoramos o que Deus diz? O triste é notar que hoje há muitos que acham que conhecem a palavra de Deus, mas não deixam de fato ela entrar em seus corações. Não vivem o que ela diz. O povo conhecia, como ainda hoje conhece. Se você parar qualquer judeu e perguntar o que a lei diz, ele vai saber dizer para você o que a lei diz, o que a palavra de Deus diz. Assim como os fariseus da época de Cristo conheciam de cor. Façam tudo o que eles dizem, disse Jesus, porque o que eles dizem está certo. O que estava errado? É que eles sabiam e ensinavam para os outros, mas aquilo que eles ensinavam, eles não praticavam. E é a realidade que nós vivemos hoje. Talvez essa seja a razão pela qual essa pandemia tem sido tão assustadora para tantos. É porque conhecem a palavra de Deus, mas não vivem a palavra. É por isso que as palavras de 2 Crônicas 7 se encaixam de forma tão perfeita para as nossas vidas hoje. Se prestássemos atenção à palavra de Deus, se Deus mandar tal peste, então se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter do seu mau caminho, então eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Precisamos de fato atentar para o que a palavra de Deus diz, porque nós entendemos que toda a Escritura ela é inspirada por Deus, soprada por Deus, para promover a edificação do povo de Deus, para fazer do povo de Deus um homem perfeito, maduro. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Um povo capacitado para toda boa obra. O rei Josias valorizou a palavra de Deus. 2 Crônicas 34, ele até exortou o povo a renovar a aliança com Deus. O que Deus está dizendo na sua palavra é sério. Precisamos nos arrepender, precisamos voltar para os caminhos de Deus e precisamos buscar a sua face intensamente para que Deus nos perdoe. Ele fez isso porque começou a dar valor à palavra de Deus, o que o povo havia esquecido. Se nós queremos nos tornar como Josias ou como Davi, um homem segundo o coração de Deus, precisamos valorizar a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção,
para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se não estamos praticando as obras que agradam a Deus, que glorificam o seu nome, é porque nós não estamos sendo motivados ou movidos ou ensinados pela palavra de Deus. Porque o Salmo 119 nos diz que, guardando a palavra de Deus em nosso coração, fazendo isso, jamais pecaríamos contra Deus. Guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ah, Senhor, versículo 97 do Salmo 119. Ah, Senhor, quanto amo a tua lei. É a minha meditação todos os dias. Isso mostra porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não apenas valorizava a casa de Deus, tinha o desejo de estar na casa de Deus, como ele também valorizava a sua palavra. Exatamente o que Josias estava fazendo, e exatamente o que nós precisamos fazer: amar a palavra de Deus como eles amaram, como eles amavam. Porque entendemos, Salmo 119, versículo 105, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É aquilo que ilumina por onde nós vamos e nos dá sabedoria para entender qual é a vontade de Deus, para pisar no lugar certo e fazer aquilo que é reto diante do Senhor. Josias fez o que era reto, segundo Davi. Foi comparado a Davi, seu pai, um homem segundo o coração de Deus, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Precisamos dar mais valor à palavra de Deus. Abram no Salmo 119, e eu quero ler com vocês os versículos de 1 a 8. Salmo 119, de 1 a 8. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Felizes são aqueles que não são reprovados porque estão andando no caminho certo. São aprovados porque andam na lei do Senhor, segundo a sua palavra. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Esses são os felizes, porque guardam o que a palavra de Deus diz e procuram buscar a vontade de Deus para as suas vidas. Não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos, de acordo com aquilo que a sua palavra diz. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Bem que essa poderia ser a nossa oração nesta noite. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu possa viver de acordo com a palavra de Deus. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Aprenda, não quer passar vergonha? Então considera, valorize a palavra de Deus e viva a palavra de Deus, e você não vai passar vergonha. Render-te-ei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus certos juízos. Vou encontrar muitos motivos para louvar simplesmente por conhecer a tua palavra. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Você precisa crescer para se tornar um homem segundo o coração de Deus. Eu preciso crescer para me tornar um homem segundo o coração de Deus, como fez Josias. E para se tornar esse homem segundo o coração de Deus, Josias valorizou a casa de Deus e valorizou a palavra de Deus. E você e eu precisamos fazer o mesmo: valorizar a casa de Deus, valorizar a palavra de Deus, para poder então valorizar a vontade de Deus. Foi o que fez Josias. Ele valorizou a palavra de Deus. Depois de ouvir o que ele ouviu, depois de saber que estava em pecado, ele juntou os seus homens mais próximos e os enviou para o templo, para saber qual era a vontade de Deus. E agora,
A palavra de Deus diz que nós estamos em pecado. O que nós vamos fazer? Versículo 14. Então o sacerdote Ilquias, o versículo 13 diz que ele os enviou. Então o versículo 14 diz: então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibó, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tiquivã, filho de Arás, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocar a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor Deus de Israel acerca das palavras que ouvistes. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Deus enfatizou: quem mandou buscar a vontade de Deus? O rei Josias. Com apenas 18 anos, um jovem ainda, não perdeu tempo procurando as coisas fúteis deste mundo. Eu sou jovem, eu tenho que curtir a vida. Não, ele não agiu assim. Ele valorizou a casa de Deus, valorizou a palavra de Deus, e agora estava valorizando a vontade de Deus, o que Deus espera para a minha vida, ou o que Deus deseja. Qual é a vontade de Deus? Precisamos entender que Deus nos ama, e Ele sempre vai querer o melhor para a vida do seu povo, porque a sua vontade, como nos diz Romanos 12:2, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável na vida daqueles que o amam, na vida daqueles que o buscam. Deus transforma todas as circunstâncias para promover o nosso bem, para promover o nosso crescimento. Não é à toa que 1 João 2,17 diz que todo aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Podemos dizer que foi exatamente o que aconteceu com o rei Josias. Aqui está descrito para a memória eterna quem foi o rei Josias. Um homem como Davi, segundo o coração de Deus. Cresceu, amadureceu para se tornar um homem segundo o coração de Deus, porque valorizou a vontade de Deus, considerou importante para ele saber o que Deus queria, porque ele entendia aquilo que Jesus ensinou para os seus discípulos e para aquela multidão que o seguia, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai, este entrará no reino dos céus. Ou como disse em outra ocasião, quem é minha mãe, meu pai, meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Esses são minha mãe e meus irmãos. Abram em João, o Evangelho de João, capítulo 9. Eu quero compartilhar esse texto com vocês porque enfatiza a importância de fazermos a vontade de Deus, de valorizarmos a vontade de Deus, ou dar valor, considerar importante para as nossas vidas. João 9, versículo 30 a 34. O contexto é que Jesus havia acabado de curar um homem cego de nascença, e ele estava sendo questionado pelos sacerdotes: quem é este que te curou? E eu fico admirado vendo a resposta deste homem. Quanta sabedoria surgiu num homem cego de nascença.
Um homem cego com uma visão sobrenatural do poder de Deus, para ensinar aqueles que achavam que conheciam alguma coisa sobre Deus. Evangelho de João 9, capítulo 9, versículo 30 a 34. Então respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este Deus atende. Deus ouve. Como Deus ouve ao ponto de realizar grandes milagres. Até aquele homem que era cego de nascença sabia disso. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles então logo retruncaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E logo o expulsaram. Quiseram nem ouvir o que o ex-cego estava dizendo. Aquele que conseguia enxergar mais do que eles. Como é bom fazer a vontade de Deus, porque Deus ouve, Deus atende, Deus age em favor daqueles que o temem e buscam a sua vontade. E é por isso que precisamos valorizar a palavra de Deus, para que possamos obedecê-la a cada dia de nossas vidas, remindo o tempo, porque vivemos tempos difíceis. Efésios capítulo 5, versículo 15 a 17. E nesse sentido nós não podemos agir como tolos, insensatos, desperdiçando o nosso tempo procurando qualquer outra coisa que não seja a vontade do nosso Deus. Efésios capítulo 5, versículo 15 a 17 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurais compreender o quê? Qual é a vontade do Senhor. Eu vejo tanta gente falar que sabedoria ou tolice está em agir assim e ter precaução, que o lema é ser precavido, mas não vejo nenhum deles falar que para ser sábio você deve buscar a vontade de Deus. E aqui está o segredo. Ser tolo ou ser sábio não quer dizer, não tem nada a ver com as precauções de hoje, tem a ver com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você está buscando a vontade de Deus para a sua vida? E está vivendo dentro da vontade de Deus? Temos muitas oportunidades para propagar o Evangelho neste momento, para compartilhar o amor de Deus, a paz de Deus, a alegria do Espírito com aqueles que estão ao nosso redor desesperados. Meu amigo, hoje você tem a oportunidade de entregar sua vida a Deus. Porque já pensou se algo desse tipo acontece com você? E se você morresse? Para onde você iria? Mas vejo muitos crentes desperdiçar o seu tempo quando a Bíblia diz que precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Então desperdiçam tempo propagando tantas coisas, tantas notícias, menos a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é clara, é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas como vão ser salvos? Apenas se invocarem o nome do Senhor. Mas como invocaram aqueles a quem não conhece? Como conhecerão aquele de quem nunca ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Valorize a vontade de Deus para a sua vida. O que Deus espera de você, coloque em prática. Josias cresceu de uma criança de 8 anos para se tornar um homem segundo o coração de Deus, porque ele valorizou a casa de Deus como um lugar importante para crescer, para conhecer mais o Senhor, para se aproximar de Deus. Ele cresceu valorizando a palavra de Deus como algo importante também
para trazer amadurecimento, convicção, firmeza na sua fé. Ele valorizou a vontade de Deus para a sua vida. Ele entendeu que só seguindo nos caminhos de Deus, ele poderia se tornar um crente melhor, ou um homem melhor, um servo melhor do Senhor. E por valorizar a casa de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Então, concluindo a lição desta noite, o que eu posso dizer para você é: cresça. Cresça para se tornar um homem segundo o coração de Deus. E para poder crescer, para se tornar um homem segundo o coração de Deus, valorize a casa de Deus, valorize a palavra de Deus, tenha tempo com a palavra e valorize a vontade de Deus, o que Deus espera de você hoje. Que Deus nos abençoe.